Buenas, gurizada, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa revisão de funções oxigenadas. Bora lá. Vamos lembrar que as funções oxigenadas possuíam três átomos principais: carbono, oxigênio e hidrogênio. Que é importante saber o grupo funcional, né? Eu vou ter uma estrutura bem gigante e ali eu vou ter que reconhecer o grupo funcional que se encontra nessa estrutura, tá? Ali tem vários exemplos, né? Quando tem fenol, quando tem ácido, quando tem cetona, quando tem álcool. A gente vai falar de cada um deles, ok? Então, como é que classifica as funções oxigenadas? Quanto ao tipo de grupo funcional presente, né? Elas são classificadas em álcool, fenol e enol. Então, esse álcool, fenol e enol, eles possuem o grupamento OH, ou seja, hidroxila, tá? Percebam que aqui o fenol, ele tem o aromático, que seria o anel bencênico, ligado diretamente ao OH. Esse é um fenol. Já o álcool, vocês vão ver que ele tem um benceno aqui, só que aqui tem um carbono, tá? E esse carbono tá ligado diretamente ao OH, então ele já é um álcool, né? Ele já não é mais um fenol, certo? E o enol, quando tem um carbono, tem uma dupla e tem um OH. Então, tudo isso aqui é um enol, considerado um enol, ok? Bora lá. Aldeídos e cetonas. A característica principal dos aldeídos e cetonas é que possuem a carbonila, carbono dupla O. Ó, percebam que tem um carbonila, né, carbono dupla O, e aqui tem as ligações dele. Então, sempre ele vai ter isso aqui, o carbono dupla O. No caso dos aldeídos, eu tenho carbono dupla O, eu tenho um grupamento R, que é uma cadeia que vai estar ligada a ela, e aqui nessa pontinha tem hidrogênio. Isso necessariamente deve acontecer para ser aldeído, senão não é aldeído. Já numa acetona, eu tenho um carbono dupla O, só que esse carbono está ligado a dois carbonos do lado dele. Nesse lado tem uma cadeia com carbonos, nesse lado tem a cadeia com carbonos. Então, a característica principal da acetona é que ele é um carbono secundário, então, dois carbonos ligados a ele. Pode ter aromático, pode ter bencênico, não tem problema, continua sendo uma acetona. Por quê? Porque ela está ligada a dois carbonos do lado, ok? Aqui temos o exemplo da propanal, né? Três carbonos, carbono duplo e hidrogênio, percebam que ele está na pontinha, né? E no caso da propanona, a nossa chamada acetona, né? Ela tem um carbono duplo O e tem três carbonos ao redor. Ó, desculpa, tem dois carbonos ao redor, um de um lado e outro do outro. Certo? Bora. Ácidos carboxílicos e ésteres, tá? Possuem a carboxila. Não confundam, ó, carbonila, carbono dupla O, carboxila, de ácido carboxílico, carbono dupla O, OH. Então, sempre vai ter carbono dupla O, OH, tá? Esse no caso dos ácidos carboxílicos. No caso do éster, que é um derivado do ácido carboxílico, também vai ter isso. Carbono dupla O, O. Óbvio que aqui já não vai ter hidrogênio, tá, pessoas? Aí sai o hidrogênio para entrar um outro grupamento, aí já é um éster, tá? Então, prestem atenção nisso, tá? Belezinha? Aqui temos um exemplo, ó. Aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4 é o ácido butanoico. E aqui tem 1, 2, 3, propanoato de metila, tá? E o éter tem a função oxi, né? Ou seja, tem um oxigênio no meio da minha cadeia. Então, o oxigênio está ligado a uns carbono, pode estar ligado também a um anel bencênico, não tem problema nenhum. Mas ele está no meio, percebam, ele está ali no meio, tá bem? Isso é a função éter. Para isso, pessoal, a gente tem uma tabelinha bem legal aqui. Onde a gente tem a função álcool, tá? O grupo funcional, ó, OH ligado a um carbono saturado. Carbono saturado quer dizer carbono com ligação simples, tá? Aqui temos um exemplo do etanol e a fórmula geral ROH. O fenol, o OH está ligado ao carbono aromático, quer dizer ao anel bencênico. Aqui a gente tem o fenol, tá?
e tem o aromático e OH. Depois tem o éter, tá? Tem o, nesse caso tem um exemplo dele, a gente lembrava que quando a gente vai nomear o éter, a gente tem que nomear primeiro pela cadeia menor. Então vai ser metoxietano, certo? ROR, a fórmula geral. Aldeído, ó, esse é o grupo funcional, radical funcional, carbono duplo ao hidrogênio. Aqui tem o aldeído, tem 2 carbonos, terminação al, então vai ser etanal, né? E a fórmula geral é R carbono duplo ao hidrogênio. Acetona, lembram que tem carbono duplo ao e ele tá ligado a alguém. Essa é a propanona, né? E aqui é a fórmula geral que vocês já viram. O ácido, ele se refere ao ácido carboxílico, tá? R carbono duplo ao OH, aqui eu tenho 3 carbonos, é o ácido propanoico, e a fórmula pode ser representada dessa maneira ou dessa maneira, tá? Tanto um quanto o outro vale. O éster, que é um derivado do ácido carboxílico, ele se representa pelo grupo funcional desta maneira. Um exemplo, por exemplo, tem 1, 2, tá? Etanoato de e 2 carbono, etila, tá? Etanoato de etila. E aqui a fórmula geral. Pois os anidridos são derivados dos ácidos carboxílicos, vocês lembram? São a junção de dois ácidos carboxílicos, ó. Eles representam desta maneira, assim, tá? Junta um, junta outro, ok? E a fórmula geral, ela fica dessa maneira. E o cloreto de ácido, pessoal, a gente não viu. E tem aqui os sais dos ácidos, que aqui eu não coloquei, não tem, no caso, na fórmula. Mas aí a gente tinha, por exemplo, como ele é derivado dos ácidos, ele tem dessa maneira, só que tem um O e tem um metal, tá? É a mesma coisa do ácido, só que se acrescenta o metal. Sai o hidrogênio, se acrescenta o metal, tá? Mas eles não são tão comuns. Os que mais a gente encontra nos exercícios são esses aqui, certo? Belezinha. Então, vamos testar nosso conhecimento, né? Sugiro que resolva no caderno as questões da página 615 e 616, tá? Exercício fundamental 1, 2, 3, 4, 5 e o 8. Beleza? Então, terminamos por aqui. Eu espero que vocês tenham esclarecido de assim, de uma maneira geral, tá? Se o pessoal ainda tá com dúvida, peguem as aulas antigas que eu já passei para vocês, que tá tudo bem explicadinho. E qualquer coisa estou disponível, belezinha? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.